já nos estúdios da Rádio Paraná Oficial, para fazer, com certeza, uma das melhores entrevistas que nós fizemos aqui. Vocês sabem, eu já entrevistei mais de 200 parlamentares, mas nunca tinha tido a oportunidade de entrevistar Adhemar Traiano. A história dele é uma história que muitas pessoas não conhecem. Ele foi prefeito e virou presidente da Assembleia. Foi prefeito de uma cidade no sudoeste do Paraná, há 36 anos atrás. E hoje ele conta uma história de 10 anos como presidente da Assembleia Legislativa. Mas para chegar a ser presidente da Assembleia, ele antes teve que virar deputado estadual. E um grande deputado estadual. Ele escreveu a sua história. Foi parceiro e amigo de todos os deputados da casa, porque senão ele não teria como chegar como presidente. Mostrar um trabalho, mostrar um comprometimento. E tudo isso foi mostrado e foi provado. Em eleições em cima de eleições, eleito 5 vezes presidente da Assembleia. E hoje ele está aqui, dia 31 de janeiro de 2025, para contar essa história aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Deputado, presidente e também eleito agora presidente da CCJ. Imagina este homem, o que ele não fez de trabalho para ter tanto reconhecimento. Deputado Adhemar Traiano, bom dia. Bom dia, amigos da nossa Rádio Paraná Oficial. Bom dia, meu amigo Alexandre. Prazer enorme estarmos aqui para falarmos um pouco e fazermos uma retrospectiva da história do político Traiano. Você já fez aqui uma introdução breve da nossa vida parlamentar. Eu tenho 44 anos de vida pública. Só. Na verdade, eu comecei como vereador de Santo Antônio do Sudoeste, uma cidade na fronteira Brasil-Argentina. Esta cidade, por ser de fronteira, à época, as cidades de fronteira e as capitais não elegiam prefeitos, né? E então eu elegi apenas vereador. Eu fui vereador por 3 anos, em 1985, de 82 a 85 fui vereador. Em 1985, nós readquirimos o direito de eleger prefeitos nas fronteiras e nas capitais. Aliás, à época governador José Richa, eu fui eleito prefeito por 3 anos, eram 12 municípios de fronteira, mais a capital, que naquela época quem elegeu-se prefeito aqui da capital foi o então ex-governador Requião. Tivemos uma eleição juntos, e a partir daí exerci meu mandato de prefeito por 3 anos, deixei a prefeitura, saí candidato a deputado estadual e já estou cumprindo o meu 9º mandato como deputado estadual pelo Paraná. E é claro, nesse tempo, eu exerci também a função de líder do governo, no primeiro governo do governador Beto Richa, e na sequência, em 2015, fui eleito presidente da Assembleia do Paraná, e estou me mantendo até o dia de hoje, porque entrego na segunda-feira a presidência da casa ao nosso amigo jovem promissor, um menino que vale realmente ouro, e que tem um futuro político enorme aqui no estado do Paraná, o Alexandre Cury. Então, a partir de segunda-feira, eu deixo a presidência, um legado de uma história de vida, e passo a comandar a Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Assembleia Legislativa do estado do Paraná. Foram 10 anos profícuos de muitas mudanças, de enfrentamentos. E eu tenho uma característica como homem público, isso sempre foi algo que eu construí, algo da minha própria identidade, determinação e principalmente coragem e lealdade.
compromisso com a palavra. Você não precisa escrever, se deu a palavra, cumpra. E eu acho que esses foram os principais fatores que me mantiveram como presidente da casa até hoje, e jamais alguém vai atingir, né, este patamar que eu atingi, porque hoje, né, por determinação do Supremo Tribunal Federal, não é mais permitido a reeleição de presidente da casa, a não ser eleições, né, subsequentes no num período legislativo, não pode mais repetir, apenas no período seguinte. Então acho muito difícil alguém na história política do Paraná chegar onde nós chegamos. Deputado, nós sabemos que a Assembleia Legislativa nos últimos 40 anos ou 50 anos, a Assembleia teve um nome, né, que foi o nome que sempre foi referência da Assembleia como presidente, que foi o ex-presidente Aníbal Cury, né? Mas nós sabemos, e a dúvida, o Aníbal Cury foi quantos anos presidente da Assembleia? Olha, estou superando o Aníbal. Está superando o Aníbal? Já estou superando. Então já entrou, já mandatos. Eu quero crer que eu entrarei para a história do Paraná, a história política, pelo tempo, né, de mandato como presidente da casa. Não é que o senhor já entrou para a história, né? É que o senhor não vai entrar para a história, o senhor já entrou para a história. Olha, o tempo dirá, né? Eu quero crer que essa vida de homem público também é uma vida permeada por muita ingratidão. E, infelizmente, né, a memória é muito curta das pessoas, porque nós temos tantas figuras ilustres nesse estado que já ficaram no anonimato, foram esquecidas e, portanto, eu espero que a gente possa no tempo poder, enfim, ter a nossa imagem também muito lembrada. Apesar de que o mundo político é muito ingrato, mas eu me orgulho de ser político, porque sobreviver durante tanto tempo na vida pública, com mandatos e com eleições, né? Às vezes a gente é criticado e eu desafio as pessoas a ir para o enfrentamento, se submeter ao crivo do voto, da avaliação popular. Eu disputei 11 eleições já consecutivas. 11 eleições consecutivas. De vereadora, de prefeito e mais 9 de deputado. Fora as eleições internas, né, dentro do Poder Legislativo, que me consagraram como presidente da casa já por 10 anos. Deputado, nessa sua história, né, muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento não sabem, né? Muitas pessoas até sabem um pouco, né, o que um deputado faz, né? O que um presidente da Assembleia Legislativa faz? Bom, o presidente da casa ele tem a responsabilidade, primeiro, de defender o interesse do parlamento, da instituição Poder Legislativo. O nosso país ele tem na sua estrutura, né, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, são aqueles que dão a sustentabilidade ao regime democrático, e o Poder Legislativo ele é o nascedouro de todas as legislações. A função do presidente, além de pautar as matérias, as mensagens que são encaminhadas pelo Poder Executivo e aquelas que estão sendo elaboradas também pelos deputados e deputadas, eu tenho a obrigação de zelar pela imagem do poder, né, fazer com que ele tenha, diante do contexto político, uma imagem sadia e que preserve, acima de tudo, os interesses democráticos do Estado de Direito. O Poder Legislativo é um poder que tem janela de vidro, muitas vezes todo mundo se acha no direito de atirar pedra, ao contrário do que é o Executivo, que é o próprio Judiciário, mas é o poder mais importante da República, porque é ali onde você tem o ponto de equilíbrio. Ele tem o poder de fiscalização do Poder Executivo
e ele é, na verdade, o poder que dá maior sustentabilidade à nossa democracia brasileira. O presidente da casa, ele, como eu já disse, ele tem a responsabilidade de gerir recursos orçamentários, porque nós temos um percentual de recursos. A Assembleia, ela administra um orçamento na ordem hoje de quase 800 milhões de reais, mas no seu bojo também. Nós temos aí um quadro entre funcionários efetivos e funcionários comissionados. Nós ultrapassamos a casa de 1.500 funcionários. E, portanto, a mesa executiva ela é composta do presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, que são os membros que, na verdade, ficam mais presentes dentro da mesa executiva e que tomam as decisões, né, para que o equilíbrio da casa possa acontecer. Então, esta é a função principal do Poder Legislativo e do presidente da casa: zelar pela imagem do Poder Legislativo, conduzir as sessões como magistrado, porque ali você tem uma tendência ideológica de 53 parlamentares que vêm oriundos de bases do interior, e que no debate acalorado o presidente tem que sempre ser o seu magistrado, usando aquilo que é a nossa Bíblia, que é o regimento interno da casa. Deputado, 10 anos o senhor ocupou um cargo, né, que é o terceiro maior cargo, né, ou o segundo maior cargo do Estado, né? O senhor, lógico, na presidência da Assembleia já deve ter assumido o governo do Estado do Paraná. Para que as pessoas que estão nos ouvindo, né, se o governador tiver que viajar, o vice-governador estiver doente ou também tiver que viajar, quem assume o governo do Estado do Paraná é o presidente da Assembleia. E o senhor, deputado, o senhor assumiu quantas vezes o governo do Estado do Paraná? Olha, eu assumi por 3 vezes interinamente o governo do Paraná, portanto também levo para o meu currículo o governador. O fato de ter sido governador, mesmo que por um curto espaço de tempo, mas eu fui governador do Paraná. Numa ocasião eu fiquei por 15 dias, depois mais 8 e na sequência por um tempo menor, quando se ausenta do Estado o governador e o vice-governador. Então eu assumi por 3 vezes o governo do Estado, o que também me orgulha, porque alguém que nasceu em berço muito pobre, com todas as dificuldades na vida, ter galgado posto tão importante na vida pública do Estado do Paraná, chegar onde eu cheguei. Eu sempre falo por onde eu vou que é claro que é fruto também da nossa determinação e capacidade, persistência, acreditar naquilo que você faz, ter como foco permanente a decisão de buscar sempre incessantemente aquilo que você sonha e deseja. Mas também há que se valorizar aqui aquilo que eu entendo ser o nosso maior patrimônio, que são os nossos eleitores, as lideranças que ao longo de toda essa trajetória acreditaram na nossa proposta. O senhor, na verdade, vem do sudoeste do Paraná. O senhor ali é da região, para que as pessoas tentem entender, as cidades mais famosas ali do sudoeste, Pato Branco e Francisco Beltrão. O senhor vem de morou em Francisco Beltrão, né? A região ali de Francisco Beltrão sempre foi a região de Pato Branco, Francisco Beltrão, sudeste do Paraná. Sempre foram as regiões que elegeram o senhor? Olha, eu faço política do Paraná como um todo, né? Agora, claro, depois de ter avançado nos meus mandatos e até pela visibilidade que eu ganhei como presidente da Assembleia, hoje eu atuo no Paraná inteiro, mas a minha grande base eleitoral é o sudoeste do Paraná. Eu nasci em Francisco Beltrão, meus pais foram pioneiros, chegaram lá em 1948, mas eu tenho uma história de vida, né, que eu acho é o que mais me orgulha, é o tempo de estrada que eu vivi e
chegar onde eu cheguei em função das dificuldades que enfrentei. Se me permitir, vou contar um pouquinho da minha história. O senhor é advogado, né? Hoje sou advogado. Mas o senhor é advogado e empresário também. Sou empresário, gero 200 empregos. Hoje meu filho é que toca a atividade empresarial, temos 2 atividades empresariais. Mas assim... Mas conta um pouco da sua história, deputado. Olha, eu nasci em Francisco Beltrão, né? E meus pais moravam no interior, a 15 quilômetros da cidade. E eu, durante 3 anos, dos 10 aos 13 anos de idade, eu caminhava 15 quilômetros a pé por dia para estudar. Então... Quantos quilômetros? 15 quilômetros para estudar. 7,5 para vir à cidade, 7,5 para voltar. Com chuva, sol, frio, independente do que acontecesse, mas eu sempre tive uma característica marcante que é a determinação, é a vontade de vencer na vida. A cada passada que eu dava no mato, eu falava para mim mesmo, um dia eu vou vencer. Aí meus pais compraram uma casa na cidade, dos 14 aos 20 anos eu fui trabalhar como protético. Aprendi a profissão de protético, fazia dente, dentadura, próteses. Tinha terminado o meu 2º grau, aos 17 anos, concluí o meu 2º grau. Não tinha recursos financeiros para estudar, meus pais eram muito pobres. E eu sou de uma família de 9 irmãos, apenas são 7 mulheres e 2 homens. Meu irmão mais velho, ele já estava radicado lá na fronteira, no distrito de Pranchita, que era um distrito de Santo Antônio do Sudoeste. Isso em 1974, ele era vendedor de máquinas agrícolas. E ele me convidou para que a gente pudesse começar uma pequena atividade lá em Santo Antônio. E eu fui, porque eu não tinha outra alternativa, eu não tinha condições de voltar a estudar, financeira. E fui morar em Santo Antônio do Sudoeste em 1974. Comecei uma pequena atividade vendendo também máquinas agrícolas, sem ter recurso. Aí eu busquei uma empresa que me dava equipamento para vender, para pagar conforme vendia, e fui vencendo. Nesse período instalou-se lá em Santo Antônio o Banco do Brasil, que abriu o crédito para a fronteira inteira. Foi um período áureo da agricultura. E a partir daí, com essa atividade, eu comecei a crescer muito. E já mudamos o perfil também, à época deixei de vender, continuava vendendo máquina, mas aí expandimos para o campo de venda de adubo, de semente, de concentrado para suíno, enfim, crescemos muito. Mas sempre muito presente em atividades sociais. Nesse período que eu fiquei de fim de 74, começo de 75, até ser vereador, eu fui presidente de todas as entidades que existiam na cidade, desde igreja. Político nato. Veio de berço isso, né? Eu era do MDB de guerra, à época, só existia 2 partidos, a Arena e MDB, e eu fui para a fronteira onde todo mundo era nomeado, prefeito era nomeado, e eu era um resistente. E eu venci politicamente exatamente dessa forma, por me posicionar com muita coragem, ao período, na época, até de uma ditadura ainda enraizada. Estávamos aí saindo desse período, mas ainda tinha muitos resquícios. Então, eu sempre fui um homem de enfrentamento. E a partir daí eu cresci economicamente, e 76, faziam 2 anos que eu estava morando lá na cidade, eu voltei a estudar. Tinha mais 2 amigos meus, um que morava na cidade de Ampere e outro na cidade de Salto do Lontra. Nós começamos a fazer o curso de Direito em São Carlos, no estado de São Paulo. Nós saímos de Santo Antônio do Sudoeste às 5 horas da tarde e chegávamos em São Carlos, no estado de São Paulo, a 1h30 da tarde do dia seguinte. Viajava a noite inteira, a manhã toda, ficávamos lá 10 dias, voltávamos para casa, ficávamos mais 10 dias em casa, à época era possível fazer isso, enfim. Me formei advogado em 1980. Os meus amigos,
né? Também nós íamos discutindo política da cidade até São Carlos. Eles eram a Arena e eu era MDB. E aí, meus amigos, um deles virou prefeito por 3 mandatos na cidade de Ampere, disputou uma eleição de deputado, faltou pouco para se eleger. O outro foi embora para o Mato Grosso, virou deputado estadual por 3 mandatos e prefeito da cidade de Comodoro por 3 vezes também. Então, é uma história assim... Os 3 irmãos. Mas veja bem, às vezes as pessoas acham que as coisas chegam de graça. Eu, nesse tempo que eu morei na minha cidade e tinha essa atividade comercial, eu pegava na boleia, inclusive até como motorista. Eu fui comprador de suínos, eu ia para o volante do caminhão levar suíno para a cidade de Ponta Grossa, Frederico no Rio Grande do Sul, Lajeado no Rio Grande do Sul, Encantado, Marau. Tudo isso eu fiz na minha vida, tudo isso. Então isso para mim é a melhor bagagem que eu adquiri. E nesse tempo em que eu estava estudando, eu tinha um juiz muito amigo na cidade e me permitia já a partir do 3º ano de Direito fazer júri com outro advogado. Eu atuei também como tribuno no júri, fiz muitos júris, mas aí, quando entrei na política, abandonei tudo e estou até hoje. Mas, deputado, as pessoas às vezes me perguntam, por que um empresário, por que uma pessoa que tem condições de ganhar a vida financeiramente fora da política, ela quer entrar na política, né? Lógico, às vezes existe, que nem vocês eram jovens e discutiam sobre política, e os 3 viraram parlamentares e iniciaram uma vida pública, né? Só chegou a ser vereador, não conseguiu ser deputado, o outro teve 3 mandatos de deputado, mas o que faz um homem, né, entrar na política? Olha, isso é vocação, né? Eu já venho de berço. Meu pai era um homem muito simples, muito humilde, mas um homem que tinha um desejo enorme. Ele sempre se envolveu, né, politicamente, à época, antigo PTB. Meu pai pertencia ao PTB e ele é de sangue, a família toda é política, minhas irmãs, nós temos vocação para a política e para o mundo comercial. Todos temos essa facilidade, né? Tanto minhas irmãs quanto... Eu tenho uma irmã que foi vereadora no Rio Grande do Sul também, presidente da Câmara, mora lá. Enfim, isso está no sangue. Eu faço política por vocação. A questão empresarial, ela veio associada à necessidade. A dificuldade que eu tinha no momento era a alternativa que eu tinha para a minha sobrevivência. Iniciei essa atividade, cresci e até hoje ainda a gente tem... eu tenho uma indústria de confecções na minha cidade, em Santo Antônio do Sudoeste, que é o meu filho hoje que toca. Temos aí já um produto com mercado nacional. E, enfim, isso tudo veio associado. Agora, você fala, o que leva um empresário... Eu entendo que a vida política é para político. Eu não vejo, na maioria das vezes, empresário que ingressa na vida política, ele não tem vida longa. Porque isso é uma coisa nata de cada um, sabe? Você não cria liderança, você não inventa liderança. A liderança nasce... nasce no meio da sociedade organizada, a liderança ela é uma coisa muito nata de cada um. Então, há muitos exemplos, né? Nós já vimos aqui no próprio Paraná, de empresários que ingressam na vida pública e acabam, enfim, saindo numa situação até muitas vezes deplorável. Deputado, muitas pessoas dizem que quem tem dinheiro busca o poder. A política, muitas vezes, ela traz o poder, né? O senhor acredita que esses empresários, essas pessoas com dinheiro que entram na política, a gente sabe que para fazer uma campanha, quem não tem um berço político, né, quem não tem vocação política como o senhor, quem não foi presidente como o senhor foi presidente de todas as gremiações da sua cidade,
quem não é popular, quem não tem esse dom, e busca a política pelo poder, gasta muito dinheiro, né? Esse dinheiro muitas vezes as pessoas acham que ele volta facilmente para o bolso de quem investe. O senhor acha que a política ela pode ser tratada como um negócio ou ela realmente tem que ser tratada como política? Não, eu acho que política tem que ser tratada como política. Se alguém imaginar que... É claro, nós temos desvios de condutas gravíssimos, né? O Brasil mesmo testemunhou isso. Mas eu já vi, posso te falar aqui com muita propriedade, eu já vi grandes homens da vida pública que tinham patrimônios grandes, como deputados depois, né? Que acabaram falecendo com dificuldade, às vezes, até para a família poder bancar o seu sepultamento. Eu conheci muita gente na vida pública, porque ela é uma cachaça. A pessoa tem que saber separar as coisas. É claro que ela é apaixonante, mas você tem que ter um certo equilíbrio para não se comprometer, porque o poder, se a pessoa não tiver raciocínio, se a pessoa não tiver esse equilíbrio, racionalidade, ele é fascinante, ele te envolve, só que ele é curto. A cada 4 anos é um novo vestibular que você tem que enfrentar. E aí tem custos financeiros, não tem a menor dúvida, principalmente quem não tem base eleitoral. Eu sou um político, um deputado municipalista. Como eu fui vereador e prefeito, eu atuo muito no campo do municipalismo. O que é isso? É trabalhar a viabilização de recursos para as administrações municipais, levando obras, levando recursos financeiros do Estado e, consequentemente, o compromisso dos senhores prefeitos e vereadores, ele volta através do voto, do trabalho que eles desempenham nas comunidades e fazendo com que a gente possa permitir ser reeleito. Então eu tenho base eleitoral muito forte, que não é de hoje. Eu construí isso ao longo da nossa vida pública. Agora, muitos que vivem da vida à base de recursos financeiros não sobrevivem. Ele pode vencer uma eleição, mas depois ele tem muita dificuldade pela sua sobrevivência. Deputado, o senhor já vamos falar um pouco, né, da sua também vida empresarial, né? O senhor hoje tem uma empresa, né, de roupas elegantes, roupas sociais, elegantes, esportes finos, que é a Traimon. O senhor já tinha esse pensamento de entrar nesse ramo antes da política, ou o senhor entrou nesse ramo depois da política? Não, eu antes da carreira de vereador e de prefeito, além da atividade que eu acabei de relatar aqui, que eu atuei, outras atividades também, eu e meu irmão, nós chegamos a ter uma distribuidora de bebidas na cidade. E aí havia um processo, à época, de industrialização na nossa região, na cidade de Ampere, que foi o primeiro município do Sudoeste a começar um processo de industrialização. E lá nasceu uma empresa também no ramo de confecção que começou a se destacar. E isso serviu de exemplo e modelo para que a gente também entrasse nesse processo. À época tinha um alfaiate na cidade e nós convidamos esse alfaiate para iniciar uma pequena indústria. Iniciamos com 4 funcionários, né, uma atividade muito pequena. E a partir daí as coisas começaram a avançar e ela ganhou proporção, né, e nós estamos já no mercado há 35 anos. Mas tudo isso foi algo que se iniciou bem antes da vida política e às vezes as pessoas imaginam que o político traiano vive apenas da vida política. Não, nós temos atividades, outras, né? Meus filhos têm aí, porque eu já no meu nome, eu não tenho patrimônio algum, porque eu já fiz toda a sucessão com os meus filhos.
Eu tenho uma história de vida, eu perdi a minha esposa muito nova no meu primeiro mandato de deputado estadual. Ela tinha apenas 36 anos de idade, faleceu com câncer. E, portanto, a partir daí eu tive que seguir a minha vida e cuidar dos filhos. Eu tinha 3 filhos à época, um filho com 14, um filho com 10 e uma menina com 5. Então, criei sozinho os meus 3 filhos, eduquei, todos eles estão muito bem hoje, são formados, um filho dentista, o outro filho que é arquiteto e empresário, e minha filha é médica. Portanto, eu já fiz toda a sucessão. Meus filhos têm uma atividade também no ramo de aterro sanitário, aqui na cidade de Piraí, além da indústria. E, portanto, eu sempre tive atividades paralelas à vida política. E eu não costumo misturar as coisas, porque senão você acaba prejudicando o lado empresarial. Então, assim, eu procuro focar a minha vida política, e tocar a vida política com aquilo que é resultado dela, sem buscar outras alternativas. E deu certo, graças a Deus. Eu vou disputar mais uma eleição daqui a 1 ano e meio, para também completar 10 mandatos de deputado estadual e empatar com o mandato de presidente da casa com 10 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o deputado, vamos perguntar se o senhor sabe, qual é o deputado que mais tem mandato dentro da Assembleia? Hoje, na história. Eu acho que hoje eu e o deputado Nelson Justus, que eu Nelson lembre, nós não tivemos nenhum parlamentar que eu lembre com 9 mandatos. O Nelson Justus começou juntamente comigo em 1991 e somos os 2 remanescentes dessa geração de 90 na casa. Eu não lembro de outro que tenha exercido mais tempo de mandato como o nosso. Nunca perdeu uma eleição? Não, nunca perdi, desde vereador, prefeito e deputado estadual. A primeira deputado, quantos votos? Lembra? Comecei com 11.800 votos. 11 mil votos. E agora a última, mais de 100 mil. 116 mil votos nessa última eleição. Voto em deputado. Dá mais ou menos umas 5 arenas do Atlético, lotada. O senhor que é atleticano. Eu sou atleticano. Eu acompanho. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou tataraneto do Joaquim Américo. Eu fiquei brabo no dia que mudaram o nome, que o Petralha resolveu mudar o nome. Mas, enfim, foi coisa que vocês gostaram. Eu não sou atleticano, minha família inteira é atleticana, né? E estamos juntos agora na 2ª divisão, né, deputado? Sofrer juntos, né? Deputado, a pergunta o senhor falou agora, né? O senhor tem aí agora o biênio 2025, 2027, né? Presidente da CCJ, né? E o senhor falou que daqui a 1 ano e meio o senhor é candidato novamente, né? Para empatar com esses 10 anos. Mas o senhor para aí, ou o senhor continua? Olha, é muito difícil de afirmar que vai parar, porque eu fiz, na verdade, a minha atividade principal hoje é a política. Eu me desliguei de todos os negócios, eu vivo da vida política. Eu vou fazer mais um mandato e depois eu vou avaliar, Temos uma eleição de governador, tudo isso faz parte de qualquer decisão futura, dependendo do quadro político que acontecer aqui no Estado. Se nós tivermos a alegria e o prazer de sairmos vitoriosos novamente numa eleição de governador, é uma análise que eu farei na sequência, mas é muito cedo para tomar qualquer decisão, porque antecipar algo que você não tenha convicção fica muito ruim. Então vamos aguardar, Eu espero me reeleger novamente e depois avaliar o que farei no futuro. Deputado, o senhor foi deputado, presidente da Assembleia no governo Beto Richa e também pegou aí 6 anos do governo Ratinho Júnior, né? 2 governos que, com certeza, pela votação, pela aprovação, são os melhores governos
que o Estado teve até hoje em aprovação. O senhor, com o papel de presidente da Assembleia, muitas pessoas não sabem, né? Ou muitas pessoas não entendem da política, mas a posição de um presidente da Assembleia Legislativa, né? Eu falo para todo mundo, é a posição, para mim, é uma posição mais delicada que a do governador. Porque você ali está realmente comandando a Casa de Leis. O governador, e o papel de vocês é cobrar o governador, é fiscalizar o governador. E eu acho que isso o senhor fez com um papel muito bem feito, né? O senhor, se tivesse a possibilidade daqui para frente, o senhor voltaria a ser presidente? Bom, ser presidente não é uma decisão pessoal, né? E você não impõe, você conquista o espaço. É claro que, em função de eu ter tido todo esse período, ter sido presidente por 10 anos, uma nova legislatura, quem sabe a gente trabalhe, mas o fato de você buscar isso é toda uma costura interna. Nós vamos viver daqui a 2 anos, depois da próxima eleição, um novo quadro político. Virão outros deputados novos, com certeza, alguns não se reelegem, e aí é todo um trabalho que tem que ser construído dentro dessa estrutura. É lógico que você tendo o governador ao seu lado, também influencia e ajuda bastante no processo eleitoral da casa. Mas você não conquista dentro do Poder Legislativo nada a não ser pela conversa e, acima de tudo, a humildade, saber ouvir, cumprir com aquilo que você assume com os seus pares. É todo um desenho que não é fácil ser administrado. São 53 cabeças, né, que todos têm seus interesses regionais, locais, nas suas bases. Tudo isso é algo que você tem que ter muita habilidade para a condução da presidência de uma casa. Então, antecipar o que vai acontecer daqui a 2 anos e tanto é muito difícil. Vontade, qualquer um deputado tem o desejo, o sonho, é atingir, né, a glória dentro do Poder Legislativo. Mas acho que eu não posso, nesse momento, fazer qualquer conjectura imaginando ser presidente daqui a 2 anos, porque nós teremos aí um novo quadro político a partir da eleição de governador e deputados. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor, pelo cenário do ano que vem, dos candidatos que já são apontados, candidatos para o governo do Estado? É lógico, eu acho que nós temos aí já um candidato definido, né, que é o senador Sérgio Moro, se nada ocorrer no curso desse tempo, mas isso não se esconde o desejo que ele tem, já manifestou, de buscar a possibilidade de ser governador. É o candidato praticamente que hoje está definido. Por outro lado, nós temos aí também no nosso grupo político algumas pretensões, né, o próprio deputado Alexandre Cury, que busca o seu espaço. Eu acho ele um potencial nome para uma disputa aqui no estado do Paraná. Não, talvez até nesse momento, não pela densidade eleitoral, mas pela forma como conduz, porque é um nome que tem o alinhamento com os deputados, com uma base eleitoral com um prefeito muito grande no interior do Paraná. Ele praticamente ele une as forças políticas. A gente sente isso, né? Por um lado. Tem outros nomes também, claro que tem a pretensão, fala-se aí no próprio Guto Silva, que hoje está no governo também. Mas esse jogo ele só é definido, né, quando o processo eleitoral de candidaturas vão acontecer daqui a 1 ano e meio. O governador Ratinho, ele é o grande cabo eleitoral aqui no estado do Paraná. A verdade é esta.
Acho que é um homem hoje que tem uma possibilidade enorme de buscar a candidatura à presidência da República, pelo que faz, está no 6º ano de seu mandato, com 80% de aprovação, e isso eu jamais na vida pública, ao longo da minha trajetória, que vivi tantos governos, né, vi alguém ser tão bem avaliado. O Paraná hoje é um canteiro de obras, como o governador afirma, é o supermercado do Brasil. O Paraná hoje ganha projeção, fruto da capacidade de gestão, da facilidade com que o governador trabalha harmonicamente com todos os poderes. Então ele é o grande cabo eleitoral. O governador hoje ainda não tem uma definição de quem será o seu pré-candidato a governador. Mas tem nomes, como eu citei, o Alexandre, fala-se no Guto, talvez aí tenha a pretensão do Sandro Alex, o Beto Preto. São nomes que hoje ventilam dentro, né, da nossa base, nosso grupo político. Por outro lado, tem a oposição, que é o PT. Quero crer que o forte nome do PT seja o Enio Verri. Agora você me fala que eu também vi na mídia que o deputado Requião tem pretensão. Então, as coisas vão ter que ser ajustadas lá na frente. É uma eleição que ninguém ganha nem... Rafael Greca. Rafael Greca é um bom também. Nome? Não deixa de ser um bom nome, como não? Um homem que foi prefeito por 3 vezes da capital, também tem um capital político muito grande, mas tudo isso vai se ajustar lá na frente, porque as composições partidárias, elas também são definidoras para uma candidatura a governador. Nós vamos ter espaço para governador, para vice, nós vamos ter 2 vagas de senador, né? Tudo isso é possível alinhar dentro das composições partidárias. Eu acho que os pretendentes a este cargo vão ter que trabalhar, né, principalmente nessa conjuntura de agregar, de alinhar as forças políticas para saírem vitoriosos numa eleição de governador. Deputado, o senhor contou aqui a sua história. O senhor dirigiu um caminhão com porcos no início da sua vida. No momento da sua vida, o senhor dirigiu o estado do Paraná. Se colocar numa balança, que história bonita, né? Da onde saiu e aonde chegou. Senhor, pela vida pública, pelo nosso estado, por todos os que votaram no senhor, o senhor honrou todos esses votos. Foi vereador, prefeito, deputado, presidente da Assembleia, 10 anos. Não é deputado da Assembleia um biênio. Não é deputado da Assembleia 2 mandatos. Foi 10 anos de história. Do seu lado, tiveram em fotos, né, vários nomes nacionais, vários nomes estaduais, até nomes internacionais figuraram ao seu lado em várias fotos que marcam esta caminhada e que eternizam essa sua estrada que ainda não findou. Porque a partir da semana que vem, o senhor assume mais um compromisso, que é o CCJ. Quanta história, quantos compromissos e quanta dedicação por esse Paraná. E o CCJ, vamos falar um pouco desse seu novo compromisso. Bom, a CCJ, ela é, na verdade, o pulmão do Poder Legislativo. É lá onde se analisa a legalidade, a constitucionalidade dos projetos que são apresentados pelos parlamentares e pelas mensagens governamentais encaminhadas pelo governo, também de projetos de iniciativa do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. É o crivo, né? É onde você faz a análise jurídica da possibilidade da continuidade da tramitação do projeto. Tudo se inicia ali. A partir da CCJ, da sua decisão, os projetos passam também, dependendo do teor da matéria, a tramitar
em outras comissões permanentes da Casa, até o tempo em que o presidente da Casa ele tem a condição de pautar estas matérias. Então, ela é, na verdade, o grande filtro do Poder Legislativo e é a principal comissão. Ela tem tanto quanto a própria condução da presidência da Casa, também um poder muito grande, porque você também tem ali um pequeno colegiado, são em torno de 13 parlamentares que atuam na CCJ, e que também são tendências de toda a ordem, né, que podem discutir, analisar, contrariar, oferecer pareceres favoráveis, discordar dos pareceres. É o momento do debate da legalidade de tudo aquilo que vai dar prosseguimento à tramitação de um projeto dentro do Poder Legislativo. É o início do projeto. O projeto, na verdade, o seu nascedouro é de iniciativa do parlamentar. Se ele pretende propor qualquer iniciativa, ele propõe, apresenta a proposta, ele coloca no SEI, né, dentro da Assembleia, porque hoje é tudo online, não é nada mais no papel, e ele é encaminhado à CCJ, e ali os membros da CCJ eles vão analisar se o projeto encaminhado pelo deputado tem a legalidade ou não. Porque nem sempre tem, né? Ele fere a Constituição Federal, Constituição Estadual, tem vícios de iniciativa. O que é o vício de iniciativa? Tem determinadas matérias, que o parlamentar não tem competência para legislar. A competência ela é única e exclusiva do Poder Executivo. Então, quando ele fere, né, esses interesses de competência, é o vício de iniciativa. Aí a CCJ, ela tem a missão de fazer essa análise e dizer, não, o projeto é legal ou não é, tanto por parte dos senhores deputados, quanto por parte das matérias que vêm também do próprio governo. Análise jurídica e constitucional é feita lá. E lá é o espaço também onde o parlamentar pode apresentar sugestões, propostas de emenda, alterações do projeto, fazer um substitutivo ao projeto, que muitas vezes vem do próprio governo e que há vontade do parlamentar fazer alterações. E quando ele propõe essa alteração a um projeto que é encaminhado pelo governo ou qualquer outro, Poder Judiciário, Ministério Público, quando ele propõe uma alteração, ele propõe um substitutivo ao projeto. E aí, esse substitutivo ao projeto é apreciado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, deputado, daí que ele vai ser apreciado pelos demais deputados, quando ele passa por esse crivo. A partir daí, aí ele é encaminhado, dependendo da matéria, do teor da matéria, o que ela versa, se é matéria financeira ou se são de outras matérias, né, na área agrícola, comercial. Aí nós temos 28 comissões permanentes, sabe? Cada projeto ele passa pelo crivo de uma dessas comissões, dependendo ao que o projeto se relaciona. Aí a comissão dá o seu parecer e, posteriormente, ele está pronto para ser pautado. Aí quem pauta é o presidente da Assembleia. Ninguém mais. É só o presidente que tem essa prerrogativa de pautar os projetos para serem tramitados no plenário da Casa. Então, vamos supor o seguinte, né? Ele é apresentado o projeto na CCJ, né? Aí depois ele é passado para apreciar, é pautado pelo presidente, e esse projeto daí vai para discussão e votação em plenário. Isso? Exatamente. Depois de ter passado pelo crivo da análise da sua constitucionalidade pela CCJ, depois dele ser encaminhado a sua comissão pertinente à matéria, a partir daí ele está apto a ser pautado. Aí o presidente pauta a matéria e aí inicia-se o processo de discussão em plenário. Dependendo da matéria,
O processo de votação, o número de parlamentares, a maioria simples é suficiente, mas tem matérias, né, de lei complementar, por exemplo, quando você apresenta uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, aí tem um quórum qualificado, que são necessários 33 votos para a aprovação. Então, dependendo da matéria, há a necessidade dos votos, ou maioria simples ou maioria absoluta. Aí vai depender da matéria, e esse debate ele acontece em plenário até a sua votação final, que é a redação final do projeto. E quando ele sai da Assembleia, deputado, ele vai aí para a sanção do governador Ratinho Júnior. Até o governador sancionar, ele passa por mais alguma secretaria, ele passa pelo Tribunal de Contas, ele passa por aonde, ou ele vai direto para o governador sanciona e daí o projeto virou lei? Não, o projeto, uma vez apreciado e votado na Assembleia, e aprovado em redação final, aí tem uma equipe que faz, né, algumas correções, às vezes, né, mas sem alterar o teor do processo, é mais para adequar, né, a questão de grafia, muitas vezes. Aí a presidência encaminha ao Poder Executivo. Aí o governador tem um prazo legal para a sua sanção ou não. Se o governador sancionar, ele tem um prazo de 30 dias para sancionar. Ele tanto pode sancionar quanto ele pode vetar, ou como ele pode decorrer o prazo. O prazo legal, ele deixa decorrer o prazo e não quer sancionar, devolve ao Poder Legislativo. Aí é de competência do presidente promulgar a lei. Aí eu promulguei muitas leis, né? Às vezes o governador não sanciona e deixa decorrer o prazo, devolve, como é de interesse do parlamentar, o presidente promulga a lei. Então, e quando o governador veta, ele volta para a Assembleia. E também tem um prazo legal, né, regimentalmente tem um prazo, para que o veto seja apreciado. Então, esse veto, ele volta, é submetido, né, à Comissão de Constituição e Justiça para que ela tome conhecimento do veto. E tanto tendo passado por lá, ele volta para o presidente da casa pautar. E tem um prazo legal para que esse veto seja submetido à apreciação dos deputados. O deputado tanto pode validar o veto do governador, como ele pode também derrubar o veto do governador. Ele tem esse poder? Tem. O plenário é soberano. O plenário é soberano, é ele que decide. E uma vez derrubado o veto, ele se transforma em lei. É assim que funciona, né, o Poder Legislativo e o trâmite legal de todos os procedimentos. Então, acho que está muito bem entendido, né, esse trâmite e a competência do governador em determinadas matérias. Tem matéria que o governador não se sente confortável para a sua devida sanção e ele devolve para o poder. E aí fica na alçada do presidente fazer a promulgação da lei. Vou fazer uma pergunta que muitas pessoas, né, fazem essas perguntas, né, que falam assim, porque tal político, tal, eles fazem uma panelinha para aprovar um projeto, né? Ou eles articulam entre eles o maior grupo de deputados para conseguir aprovar um projeto. Isso existe, deputado? Olha, veja bem, o parlamento ele é soberano. É claro que o governo... Eu estou há 34 anos na Assembleia. Vou terminar o meu mandato com 36 anos já. Todos os governos têm uma base eleitoral. Isso é praxe. Para que o governo possa ter tranquilidade da aprovação dos seus projetos, ele tem que ter uma base. Então, quando as mensagens são governamentais,
A base eleitoral, normalmente, ela aprova os projetos do governo, a oposição se posiciona, e eu acho que o papel da oposição ele é muito importante no contexto democrático, ele que se contrapõe, ele muitas vezes também corrige rumos, né, do próprio governo em determinadas matérias. Eu acho isso muito importante, eu que vivo no parlamento sei reconhecer a importância da oposição, mas o governo tem uma base. E o que a população tem que compreender, porque a gente vê muita gente assistindo a sessão plenária, assistem pela TV, vão presencialmente, e às vezes não compreende, né, a rapidez para aprovação de determinadas matérias. Ocorre que antes de chegar a pauta, antes do presidente da casa pautar a matéria, essa discussão já aconteceu. Já aconteceu anteriormente. E tanto os deputados da base quanto da oposição tiveram a oportunidade de debater a matéria, ou na CCJ, ou em outras comissões. Então ele já chega para a pauta praticamente, né, com a matéria amplamente debatida. Claro que tem matérias extremamente polêmicas, e a oposição aí, na tribuna, ela mais uma vez tem a oportunidade de também posicionar-se contrário, de fazer o seu discurso, porque a oposição, ela vive em cima desse trabalho de discurso de oposição, porque tem seus seguidores no interior do Paraná, os partidos que ele apoia, eles têm que trabalhar também no sentido do contraponto. Então, para a compreensão de quem nos assiste, nos ouve agora, é bom que saibam, porque eu percebo muitas vezes, né, lá sentado à presidência da casa, que as pessoas não entendem. Pô, mas não se discute a matéria no plenário. Não, porque ela já foi amplamente debatida antes de chegar ao plenário. Então é esta compreensão que todos precisam ter. Deputado, o senhor, né, são 34 anos na Assembleia. Eu vou fazer uma pergunta, talvez o senhor não saiba me responder. Quantos projetos o senhor apresentou? Olha, eu tenho uma coisa minha, porque eu acho que esse país, nós temos tantas legislações que praticamente, se buscar o melhor jurista desse Brasil, nem ele conhece. Todas as leis aprovadas nesse país, e não é diferente aqui no Estado. Eu tenho muita cautela. Eu acho que durante esse tempo aqui, se eu apresentei 10 projetos, foram muitos. Porque eu atuo muito na área municipalista, na função de buscar recursos para as prefeituras municipais poderem fazer investimentos que melhorem a qualidade de vida da nossa população. Mas entendo eu que não é a quantidade de projetos que você apresenta, é a qualidade dos projetos que você apresenta. Porque nós não podemos ser banais. Tem muita coisa que se torna banalidade, né? A apresentação de determinados projetos. Mas é o estilo de cada parlamentar e a gente tem que respeitar, né? Eu jamais vou criticar ou condenar a forma de um parlamentar atuar dentro do parlamento estadual, porque é o direito seu de poder legislar sobre qualquer tema. Eu tenho uma forma de agir e, portanto, eu não entro muito nesse varejo. Eu já fiz algumas propostas de lei que se transformaram em lei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Havia um período no Estado que o assalto a ônibus era uma coisa, um terror, né? E todo mundo ingressava dentro de um ônibus sem controle algum. Eu fiz uma lei que exigia a necessidade da apresentação da identidade da pessoa. À época não precisava nada. E isso também segurou um pouco a possibilidade. Na época reduziu bastante os assaltos, né, nas viagens dentro de ônibus. Eu apresentei uma lei que hoje também já foi corrigida, que estabelece o tempo de fila em banco, em instituições bancárias. A lei é minha. Ah, é sua? É minha, a lei é minha.
E muito boa lei, né? Claro, sofreu correções, Lógico. porque ao tempo em que as coisas vão mudando, a lei vai também se modernizando. Então, assim, eu tomo muita cautela, né? Porque senão você vai fazer aí um enxovalhar um monte de leis e elas acabam sendo esquecidas, ninguém lembra. Ninguém lembra. Então, eu trabalho muito mais assim, no sentido de poder dar resultado às bases que me elegem do que até legislar. Deputado, é importante, né, essa abertura que o senhor está nos dando para informar, né? Estão chegando as mulheres empreendedoras. Daqui a pouco, Josiane Mota estará apresentando o programa Empreendendo com Elas. Essa é a nossa jornalista Amanda Carneiro, ela que faz com que eternizar as imagens da nossa programação, e ela que faz aí um trabalho belíssimo. Esse é o deputado Ademar Traiano. Prazer. Ela é do Ceará. Cearense. E veio para Curitiba. Deputado, na Câmara Municipal de Curitiba é o Legislativo Municipal, né? E a Assembleia é o Legislativo Estadual. Praticamente são as mesmas posições, só que mudam as proporções, né? Aquilo que eu falo. Existe na Câmara Municipal indicações e pedidos, além dos projetos de lei, que é a lombada, que é a troca da lâmpada de luz, que é a troca... o senhor entendeu, né? Sim, a pergunta. Entendi. Não é diferente também. Não é diferente? Não é diferente. O que as pessoas têm que compreender é os parâmetros, né, de cada poder. O poder municipal, os parlamentares, os vereadores, eles legislam sobre matérias pertinentes à esfera municipal. Nós legislamos sobre matérias pertinentes à esfera estadual. Nós não podemos invadir, né, o espaço jurídico de matérias que se tratam das questões municipais. Da mesma forma, o vereador não pode também, porque aí é uma invasão de competência. Mas o varejo no dia a dia, ele acontece. Nós, deputados, eu que sou do interior, pedido de atendimento na área de saúde todos os dias, né? O vereador pede para que o DR faça uma lombada na estrada tal. Isso também é normal. Então, o parlamentar, ele não é apenas o fato, não está na casa só para legislar. Ele atende muito o varejo também, principalmente o deputado. Atende o varejo? Atende. O deputado da capital tem muito isso, porque a proximidade das pessoas com os deputados da capital é muito grande. É diferente de quem vive no interior. Então, nós do interior, eu do interior, como eu já disse, eu atuo muito na área municipalista. Eu trabalho direto com as prefeituras, com os prefeitos. O deputado da capital, por não ter prefeituras praticamente, ele atende muito as pessoas dos bairros, né? Quem elege o deputado da capital são os moradores de bairros do centro, e as solicitações, elas vêm, né, também para o deputado estadual, tanto quanto para o vereador. É claro que o vereador, pela proximidade que ele tem com a administração municipal, tem mais facilidade. Mas, normalmente, o deputado eleito aqui, ele tem uma sintonia com o vereador também, né? Trabalham juntos politicamente. O senhor já deve ter recebido, como deputado, muitos pedidos, cestas básicas, remédio, passagem de ônibus, talvez pagamento de uma cirurgia de algum familiar da pessoa que lhe foi pedir. Qual foi o pedido mais inusitado que o senhor recebeu? Olha, eu vou dar um testemunho aqui do pedido mais inusitado, porque hoje acabou também, né? Claro, não tanto quanto era no passado. No passado existia a possibilidade de você dar qualquer coisa ao eleitor. Tem muitos políticos que viviam disso. Eu nunca fiz isso.
Eu não atuo nesse segmento. Que é a tal compra de voto. Eu não atuo assim, eu sempre atuei na área municipalista. Mas eu, quando fui candidato a prefeito, para você ver a cultura, né, muitas vezes, das pessoas. Eu tenho um episódio pitoresco. Eu estava ali, faltando 3 dias para as eleições, e olha, o que eu vou falar aqui, muitas vezes, acontece ainda nos dias de hoje. Um cidadão me procurou, à época, faltando 3 dias para as eleições, sabia que eu ia ganhar a eleição, e me pediu um caixão de defunto, né, uma urna. E eu, preocupado como candidato, falei a ele, mas com toda a cautela, faleceu alguém da sua família, e papapá, aquela história toda, né? Não morreu ninguém. A minha mãe está passando muito mal e vai falecer. E se eu não ganhar o caixão agora, antes das eleições, depois vocês não me dão mais. Isso, no dia a dia, acontece muito. Acontece? Muito. Vestido de noiva, quando eu era candidato a prefeito. Vestido de noiva? Vestido de noiva. Para casamento, pedia para o candidato. O pessoal está rindo lá fora. Mas são fatos pitorescos que no dia a dia as pessoas não sabem o que acontece. Pedido de atendimento na área de saúde é uma loucura o que tem de solicitação, sabe? Se você abrir o Instagram, hoje nós vivemos num momento tão difícil da economia que o sofrimento das pessoas está muito grande, né? As pessoas sofrendo, sem emprego, e a gente até compreende isso, mas infelizmente não tem como atender. Porque nós somos limitados. E se tem uma coisa que eu nunca escondi, sabe? Tem gente que tem temor de falar o que ganha. Eu não tenho nenhum temor. Estou na vida pública há 40 e tantos anos. Ninguém fica rico com um mandato de deputado, não. Se alguém imaginar, enfrente um mandato, uma eleição, fique 4 anos, o custo para se manter é muito alto. O salário de deputado hoje, líquido, é R$24 mil. É claro, se olhar aí o salário do cidadão, né, é alto, mas nós temos uma vida, um custo bem diferente de qualquer outra pessoa. As despesas são todas mantidas pela estrutura do próprio deputado. Não tem mais a verba de gabinete? Não é que tem uma verba institucional, mas essa verba, ela só pode ser gasta de critérios rigorosos estabelecidos e fiscalizados pelo Ministério Público. É uma verba de 30 e poucos mil reais, mas dela tem que sair todo o custeio do teu veículo, combustível, telefone, toda a tua vida parlamentar. E você viaja todo final de semana. Olha, eu saio normalmente, todos fazem isso, na quarta-feira de tarde e volto no domingo. As despesas no interior é por conta do deputado. Ele paga, né, é a sua sobrevivência. Então, quem imaginar que qualquer homem público ou deputado vai enriquecer, a não ser que faça falcatrua, daí tudo bem, mas senão não enriquece não, você sobrevive. Eu já vi muitos ex-deputados com dificuldade financeira, desesperados, à busca de um carguinho, ou no governo, ou na própria Assembleia, porque esqueceram da vida lá fora, e a cachaça é tão grande, tão forte, que eles acham que o poder nunca vai acabar. Por isso não pode deixar o poder subir a sua cabeça. Eu citei uma coisa que eu carrego como o meu maior patrimônio, é ter o equilíbrio, é saber que eu não cheguei, eu não nasci presidente, eu conquistei a presidência da casa e, portanto, ao deixar, nada vai me afetar, porque eu sei medir, né, o tempo e o espaço que eu conquistei e o que eu vou vir a partir de agora. Agora, a minha força política continua igual, não mudou em nada, mas eu não posso deixar o poder subir a minha cabeça e ficar imaginando que eu vou continuar nessa coisa do paparico, né, das pessoas chegando, que é normal. O poder é fascinante, todos tentam se aproximar de quem está no poder, porque sempre querem tirar uma casquinha. Então, eu estou muito preparado para isso. Estou lá, voltei ao meu gabinete parlamentar,
normal com a minha equipe, vou continuar trabalhando como parlamentar, como fiz ao longo de toda a minha história. Em 34 anos, 10 anos, o senhor ficou 24 anos deputado, simplesmente deputado. Deputado. Né? Então as pessoas pensam que o senhor já entrou presidente e que está acabando a sua vida pública ou o seu mandato porque deixou de ser presidente. Não. O adversário político normalmente diz o seguinte: você deixando o poder, o Traiano acabou, agora o Traiano não existe mais. Olha, a sobrevivência do homem público não é pelo cargo, é pelo que ele faz no dia a dia, é pelo que ele conquista, é pelo que ele executa no campo, é pela visita permanente, valorizando seus companheiros, né? Sendo leais, porque fazer 100 e tantos mil votos, vocês acham que é fácil? Fazer 1000 votos para vereador, vocês acham que é fácil? Tem muitos que imaginam ser fácil, e aí ingressam, né, com o sonho e o desejo de uma disputa e saem frustrados. Não é fácil, gente. É uma luta permanente, é um desafio permanente, é o sacrifício da família que você abandona todos os finais. Nós não temos vida. Nós não temos vida. Nós vivemos na estrada de quarta a domingo. É festa no interior, eventos, e você tem que estar sempre despido de qualquer sentimento de vaidade, de rancor, tem que estar sempre com o seu sorriso aberto, porque você não pode, né, jamais passar para o teu eleitor, o teu subordinado, essa coisa do negativismo. Deputado, quantas falas, né, que as pessoas... Eu trabalhei dentro do Legislativo, eu trabalhei já dentro do Executivo, né, municipal, estadual. Eu tenho conhecimento de tudo isso que o senhor está falando, mas muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento são pessoas que acham que a vida de um deputado, de um político, é uma festa, né? Primeiramente que eu que acompanhei por muitos anos vida de parlamentares, eu sei que às vezes as pessoas pensam que às 4 horas da tarde vocês já estão no clube tomando uma cerveja, que vocês chegam na Assembleia 1h da tarde, né, e 4 horas saem. Mas não é bem assim. As pessoas acham que é uma vida ilusória, que é uma vida de sonhos. E vocês trabalham muito. Quantas e quantas vezes eu dentro da Assembleia vi muitos parlamentares saírem de lá mais de 9 horas da noite. E parlamentares que chegaram de manhã cedo. Dentro da Assembleia, para quem não sabe, tem um restaurante que muitos parlamentares almoçam lá dentro, porque os compromissos são muitos. Adhemar Traiano, quando presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o deputado, uma vez, é bem na sala, é bem no andar, é quase porta com porta, com a direção da comunicação, que é onde nós, os veículos de imprensa, nós pegamos as matérias da Assembleia. E um dia, parado ali na porta, eu comecei a ver gente chegar. E daí eu perguntei ali, tem um segurança, agora esqueci o nome dele, é um moreno, que sempre está... Geraldo. É o Geraldo, está 10 anos lá. Eu perguntei assim para ele: Geraldo, hoje tá complicado. Ele falou assim: o deputado Traiano nem saiu ainda nem para almoçar. E daí as pessoas acham que é tudo uma festa, né? Mas para vocês estarem lá, primeiramente que vocês têm que fazer uma campanha de 4 anos. Vocês acordam, quando vocês acordam já pensando em fazer, porque vocês daqui 4 anos têm que continuar. Então é o tempo inteiro, é uma pressão, deve ser uma pressão violenta, né, deputado? Olha, se eu puder dar um conselho a quem pretende sonhar em estar na vida pública, é o seguinte: não se deixe levar pelo glamour. O cargo é muito legal,
Ah, sou deputado estadual, sou vereador. O glamour é grande. Durante esses 4 anos, né, você, queira ou não queira, é paparicado, é assediado, as pessoas te procuram, te valorizam, né, porque o poder é fascinante. Mas ele passa, é passageiro, é rápido, termina. E não se deixe iludir pelo poder. E o duro da vida de um político é o seguinte, que você vive assombrado. Porque se você está aqui, nós que somos do interior, se você está aqui na capital e não vai para o interior, você já está imaginando que no final de semana tem alguém querendo ocupar teu espaço. Está o outro deputado correndo na tua base. E você fica nessa tensão permanente, né? Que é realmente uma pressão psicológica que o parlamentar sofre. Por quê? Porque as bases te cobram que você esteja. É o prefeito, é o vereador, tem que estar presente aqui na comunidade, tem que ir na festa tal. E se você não for, o outro vai. O outro vai. E aí você fica. Se você ficar aqui, você fica sofrendo. Dá coceira, né, na canela. Então é um desespero. É uma vida muito tensa. Eu acordo todos os dias em torno de 5h30 da manhã, 7h40, eu sou um cara que eu construí a minha vida sempre como muito britânico em horário. Eu sou britânico em horário. Eu 7h40 estou na Assembleia, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Mesmo como presidente? Como presidente. E todo mundo já me conhece, os prefeitos que eu cuido, eu atuo hoje com quase 50 prefeitos no Paraná. Eles já chegam cedo, sabem que eu chego cedo, e sou prático e rápido ao despachar. Mas assim, também não tem horário para sair. Como mesmo almoçar, às vezes, eu vou almoçar 1h30 da tarde. Porque o prefeito chega na hora do almoço, eu vou mandar o prefeito embora? Não tem como. Não tem como. Eu tenho que atender. Então, a gente não tem horário praticamente para nada. E é assim do dia a dia. Então, como eu te falei, a vida do homem público, ela realmente você vive com preocupação de uma sombra correndo atrás de você permanente, querendo ocupar o teu espaço. E se você não for, ele te toma. Sabe? É uma guerra permanente. E também não deixe se envolver pelo glamour, porque ele é passageiro. Não se iluda com a vida política. Sabe? Eu também aprendi ao longo do tempo separar isso. É muito bom ser presidente da Assembleia, mas um dia acaba. Então, o dia que acabar, você é mais um cidadão comum, é normal, é o deputado. Sabe? Como quando você encerrar o teu mandato, você é cidadão comum. E o poder é tão fascinante e tão ingrato que eu já vi, né, ex-deputado ser barrado para entrar lá na Assembleia. Que é assim, é o jogo do poder. Sabe? Você não é mais, perdeu o glamour. Então, não se deixe envolver por isso, sabe? A vida me ensinou. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Se amanhã não for mais deputado, não tem nenhum problema. Vou tocar minha vida normalmente, que eu me preparei para isso. Deputado, agora eu vou fazer, né, são 9h40, estamos aqui com o deputado, com o presidente da Assembleia. Hoje eu me sinto muito honrado, né, dia 12 de fevereiro, eu completo uma caminhada, no meu primeiro início, do meu primeiro programa de rádio. São 33 anos de história. Nesses 33 anos, entrevistei cantores, artistas nacionais, internacionais, políticos, grandes políticos, presidente da República, e hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu sei que para o senhor estar aqui hoje, por ser o seu último dia como presidente da Assembleia após 10 anos, a sua agenda deve estar absurdamente lotada, então eu me sinto muito honrado pela sua entrevista aqui na rádio. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Né? As pessoas, o senhor estava falando em glamour, né? O glamour, as pessoas acham que o senhor, né, de terno, sempre em vários pontos do Estado, muito bem arrumado, com assessores, com seguranças, um posto altíssimo, que é o presidente da Assembleia Legislativa, mas o senhor come arroz e feijão.
Eu como, meu Senhor, prato preferido é arroz, feijão. O senhor sente sono? Com bife cebolado ainda e um ovinho. Opa, mas daí tá demais, hein? Esse é o melhor prato. Aí tá demais, hein, deputado? É que as pessoas às vezes devem pensar, não, mas o presidente ele deve comer só camarão, ele deve comer só lagosta, ele deve comer só pratos refinados. Olha o traje. Também o traje, né? Quem tiver interessado em ver os trajes do Traiano, eu vou deixar depois nas nossas redes sociais. Eu vou fazer uma postagem da Traimon, que é a empresa que é comandada pelo filho do deputado. São roupas maravilhosas. Depois eu vou perguntar aqui, fazer rápido aqui, quem que desenha esses modelos, né? Mas acredito eu que seus ternos são todos da Traimon, né, deputado? Olha, na verdade, eu tenho como uma marca desde muito piá, muito novo. Sempre fui muito chato com roupa. Sério? Sempre. Tanto é que eu sou de uma família com 7 irmãs e eu aprendi desde cedo, né, passar minhas roupas. Eu sou muito chato. Sou realmente perfeccionista, sabe? E minhas irmãs brigavam comigo porque elas não, na época, imagina aquelas calças de tergal, tinha que estar com o friso e o vinco. O senhor usava com o vinco? Cortando, né? Não dá para usar uma roupa com 2 vincos, com 2 frisos. Eu até hoje sou assim. É uma marca minha. Eu Se o senhor tiver que passar roupa hoje, o senhor eu passa? Ensino, inclusive, sou um grande passador de roupa. Isso aí, que eu desde piá fiz isso. Sabe? É uma marca minha. É chato, exigente. Claro que eu não tenho mais tempo para isso hoje. Sim. Mas se precisar, eu faço. Se precisar, o senhor vai passar uma roupa. Meus ternos eu mando para a lavanderia, mas se voltar com 2 frisos na calça, eu mando de volta. Manda de volta. Eu não uso a calça, é uma marca minha, não uso. Sou muito chato nisso. Isso é uma coisa minha, pessoal. Não é vaidade, mas é zelo, é o que eu construí. É o meu jeito de ser, sabe? É perfeccionista, eu sou assim. Então, se o senhor tiver, por exemplo, fizer uma viagem, foi num compromisso, está viajando, tirou o terno, tem ali 2 vincos. Não uso. Não vai usar? Não uso. Eu chamo no hotel alguém que passe e já digo como eu quero. Quem trabalha comigo em casa sabem disso. Sabe? É o meu perfil. Eu não uso. Eu não consigo andar com uma calça com 2 frisos. Deputado, eu só tenho a agradecer ao senhor. Para quem acha que o presidente Traiano é um cara arrogante, que muitas pessoas olham para o político e às vezes pela posição do político, né? Eles pegam e ficam assim, né? Porque é arrogante, é prepotente. É um cara bacana, é um cara humilde, antes de ser deputado, antes de ser prefeito, antes de assumir o governo do estado do Paraná, antes de assumir a presidência da Assembleia, antes de assumir a presidência do CCJ, ele é um ser humano, né? Que as pessoas às vezes esquecem que ele é igual a todos, né? Tem sentimentos, ele sente as dores da vida. Também a vida dele não deve ser só mar de rosas, né? Como todos temos problemas, as pessoas que também estão no poder têm problemas, né? E então é um cara maravilhoso, né? Fico feliz de ter conhecido um pouco da história mais a fundo do deputado Traiano. Essa entrevista ela está passando ao vivo pelo YouTube, pelas nossas plataformas digitais. Depois, 15 minutos depois, elas já estarão em todas as plataformas digitais da Paraná Oficial. Vai estar no portal, vai estar no site, vão estar nas redes sociais, para que vocês que perderam o início dessa entrevista, que começou 8h09, são praticamente 2 horas com o deputado. Agradeço muito, deputado. Lhe desejo que 2025, né,
que está apenas começando, vocês voltam aí de um recesso, que seja um ano que o senhor consiga realizar, né, todos os seus objetivos. Eu sei que ainda existe muito a ser conquistado, que se a gente pensar que o que a gente quer para a nossa vida, a gente já conquistou, a gente já não tem mais objetivo nenhum. Ele tem que parabenizar, né? Pelos seus 10 anos, pela sua história. Como eu falei para o deputado Ademar Traiano, na terça-feira, quando estive com ele lá na Assembleia Legislativa, ele está preparando um documentário sobre essa sua trajetória, e eu deixei a Rádio Paraná Oficial, a TV Paraná Oficial, a revista, o jornal e o portal à disposição do deputado, para que ele possa usar os nossos meios também para divulgar, né, essa história maravilhosa. Só tenho a lhe parabenizar, a lhe desejar sucesso. Os microfones da Rádio Paraná Oficial, como todos os nossos veículos, estão à sua disposição para que o senhor possa informar e comunicar também o seu trabalho. Muito obrigado a você, Alexandre, a quem nos ouve nesse momento. É um prazer enorme estar aqui e, olha, dei a você um privilégio de ser a entrevista no meu último dia de mandato. Sim. Vai ficar para a história da sua rádio aqui, Paraná Oficial, né? É a última entrevista que eu estou concedendo no final do nosso mandato, e tenho certeza que foi muito oportuno, né, para quem nos acompanha conhecer um pouco da nossa história, porque muitos imaginam, né, de que nós nascemos em berço esplêndido e que estou aqui apenas porque estou vivendo uma vida cheia de glamour. Não, eu tenho perengues, dificuldades, vivi e sofri muito também na minha vida para chegar onde cheguei. Eu brinco, viu? Quem é aqui, o pessoal da cidade maior, eles não sabem o que é isso, e eu às vezes brinco com as pessoas. Porque como eu trabalhei lá no interior, fui vendedor, trabalhando de Fusca no interior, vendendo adubo, semente, comprando porco. Eu falo às vezes para as pessoas que o mais difícil para quem pesou porco com balança de vara, de 250 quilos como eu fiz, estar aqui é muito mais fácil do que fazer aquilo. Mas eu acho que tudo que você faz na vida tem que fazer com muita propriedade e sabendo reconhecer, independente da sua posição financeira, da capacidade, tudo aquilo que você assume tem que fazer com esmero, com dedicação, viver aquilo que você faz. E eu vivo o que eu faço. Por isso, eu sou um homem feliz, eu sou um homem realizado. Tudo que eu quis eu conquistei. Eu não carrego tristeza, eu não olho para trás, olho para frente, não sou negativista, sou um homem que pensa positivamente, e tudo que eu construí exatamente foi dessa forma. Então, muito obrigado pela oportunidade, a quem nos ouve nesse momento, agradeço pela compreensão de estarem nos ouvindo, e continuarei minha vida como deputado estadual e ainda pretendo escrever muitas histórias bonitas nesse estado. Eu que tenho que agradecer. Nós estamos aqui com o deputado estadual Ademar Traiano, ele que hoje encerra o seu ciclo desde 2015, né, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 10 anos. Ele que começou a vida pública como vereador, se tornou prefeito, depois ele se elegeu deputado estadual, chegou a assumir o governo do estado do Paraná, se tornou presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado há mais de 34 anos, terminará esse seu mandato atual com mais de 36 anos de mandato. Ele que assume a partir da semana que vem o conselho do CCJ, ele como presidente. Tudo isso, uma história que foi contada de um homem, como eu brinquei aqui,
que dirigia um caminhão de porcos e chegou a dirigir o governo do estado do Paraná. Parabéns, deputado Adhemar Traiano. Muito obrigado.